Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Anabela mostrará que, apesar da pouca idade, já sabe muito bem como plantar discórdia. A menina deixará claro que nunca aceitou o relacionamento de Stella com Túlio e enxergará na visita de Celso a chance perfeita para virar o jogo a favor do médico. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Tudo começará com um clima aparentemente leve. Celso aparecerá de surpresa na casa de Stella para uma visita rápida, dizendo que apenas queria saber como Anabela está depois dos últimos acontecimentos. Educado, atencioso e sempre carinhoso, o médico conquistará ainda mais a simpatia da menina, que fará questão de ficar grudada nele o tempo todo. Stella perceberá o entusiasmo da filha, mas não imaginará o que está por vir. Empolgada, Anabela correrá até o quarto para buscar a câmera fotográfica que ganhou de Miriam. Orgulhosa do presente, ela insistirá em mostrar como já sabe mexer no aparelho, dizendo que está treinando para virar fotógrafa de verdade. Entre risadas e poses improvisadas, Celso acabará se aproximando demais de Stella, num momento de descontração que parecerá inofensivo. É então que Anabela, com um sorriso esperto, aproveitará o instante e disparará o flash, registrando os dois bem juntinhos. A menina olhará para essa imagem na tela da câmera com satisfação, como quem sabe exatamente o impacto que aquilo pode causar. Stella estranhará a atitude, pedirá para ver a foto e ficará visivelmente sem graça, tentando minimizar a situação. Celso, por sua vez, não esconderá o desconforto, mas também não tomará nenhuma atitude para apagar o registro. Anabela guardará a câmera como se nada demais tivesse acontecido, mas passará o restante do dia observando cada movimento da mãe, atenta a qualquer reação. A menina começará a soltar comentários soltos, insinuando que Stella parece mais feliz ao lado de Celso. Frases ditas com tom infantil, mas carregadas de intenção. No capítulo seguinte, Túlio aparecerá na casa de Stella sem avisar, decidido a surpreendê-la. Logo ao entrar, perceberá que o ambiente está estranho. Stella estará tensa, evasiva, e Anabela, diferente do habitual, não fará questão alguma de esconder o desprezo pelo namorado da mãe. A menina responderá de forma seca, evitará contato e fará questão de provocar o rapaz com olhares atravessados. O clima ficará ainda pior quando Túlio, ao procurar um lugar para se sentar, acabará encontrando a câmera fotográfica sobre a mesa. Curioso, ele ligará o aparelho e começará a passar as imagens. Em poucos segundos, dará de cara com a foto de Stella ao lado de Celso, sorrindo, próximos demais para o seu gosto. O choque será imediato. O ciúme tomará conta de Túlio, que exigirá explicações na mesma hora. Stella tentará se justificar, dirá que foi apenas uma brincadeira de Anabela, que não houve nada demais. Mas a tensão já estará instalada, e Túlio não conseguirá esconder a frustração ao perceber que Celso esteve ali, à vontade, ocupando um espaço que ele considera seu. A discussão rapidamente sairá do controle quando Celso aparecer na sala, ouvindo o final da conversa. Túlio partirá para o ataque, acusando o médico de ultrapassar limites e de se aproveitar da situação. Celso tentará manter a calma, afirmará que nunca teve más intenções, mas deixará escapar que sempre esteve por perto para proteger Stella e Anabela. As palavras terão peso, e cada frase aumentará ainda mais a rivalidade entre os dois homens. Stella tentará intervir, pedirá que os dois se acalmem, mas ninguém a ouvirá. Anabela, que estará assistindo a tudo, começará a se desesperar ao perceber que a confusão tomou proporções maiores do que imaginava. O bate-boca atingirá o ápice quando Túlio insinuar que há segredos sendo escondidos. Stella perderá o controle, levantará a voz e pedirá respeito dentro da própria casa. Nesse momento, Anabela começará a se sentir mal, ficará pálida e tonta e acabará desmaiando, interrompendo a briga de forma dramática. O susto será geral. Stella entrará em pânico. Celso agirá rápido e pedirá ajuda, enquanto Túlio ficará paralisado, tomado pela culpa. A menina será levada às pressas para o hospital, deixando todos abalados. No hospital, Anabela recobrará a consciência chamando pela mãe. Stella ficará ao lado da filha o tempo todo, segurando sua mão,
enquanto Celso acompanhará tudo de perto, atento a cada sinal clínico. A proximidade entre os dois será inevitável, e Túlio observará a cena de longe, sentindo-se deslocado, como se não fizesse mais parte daquele núcleo. Enquanto aguardam notícias, o clima continuará pesado. Túlio tentará se aproximar, mas perceberá que não é bem-vindo naquele momento. A distância emocional ficará evidente, aumentando ainda mais suas inseguranças. Será nesse ambiente carregado que a verdade finalmente virá à tona. Em um momento de fragilidade, Stella decidirá parar de esconder o passado e revelará que Anabela é, na verdade, sua filha. Mais do que isso, contará que Ernesto é o pai da menina, um segredo guardado por tempo demais. A revelação cairá como uma bomba. Túlio ficará completamente em choque, sem conseguir reagir de imediato. Ele tentará organizar os pensamentos, entender como nunca percebeu nada e sentirá o peso de ter sido mantido no escuro durante todo esse tempo. Mesmo abalado, Túlio dirá que quer apoiar Stella e a menina, mas não conseguirá esconder o incômodo ao descobrir que Celso já sabia de toda a história antes dele. As consequências da revelação vão se espalhar como rastilho de pólvora. Túlio deixará o hospital sem conseguir se despedir direito. Atordoado, ele caminhará pelas ruas tentando reorganizar tudo o que acabou de descobrir. A imagem de Stella ao lado de Celso, agora somada ao segredo envolvendo Anabela e Ernesto, martelará sua cabeça. O rapaz perceberá que não foi apenas excluído de uma informação importante, mas de toda uma parte da vida da mulher que ama. O sentimento de traição falará mais alto do que a razão. Enquanto isso, no quarto do hospital, Stella sentirá o peso da decisão que tomou. Ao ver Túlio se afastar, ela perceberá que talvez tenha perdido mais do que imaginava. A mocinha se culpará por ter adiado tanto a verdade e reconhecerá que o silêncio foi, aos poucos, minando a confiança do relacionamento. Celso tentará confortá-la, dizendo que o choque era inevitável, mas que a verdade precisava vir à tona de uma vez por todas. Anabela, jamais estável, observará tudo em silêncio. A menina perceberá que sua armação não teve exatamente o efeito que ela planejava. Em vez de aproximar Stella de Celso, acabou provocando uma ruptura profunda e dolorosa. Pela primeira vez, Anabela demonstrará culpa, perguntando se a mãe está triste por causa dela. Stella a abraçará, garantindo que nada do que aconteceu muda o amor que sente pela filha. Mas ficará claro que a situação deixou marcas. Túlio voltará a procurar Stella dias depois, decidido a ter uma conversa definitiva. O encontro será tenso. Ele dirá que precisa de tempo para aceitar não apenas a existência de Anabela como filha de Stella, mas o fato de Celso sempre ter ocupado um lugar de confiança que ele nunca teve. Stella, emocionada, afirmará que nunca quis feri-lo, mas admitirá que o medo de perder tudo a fez errar. Celso, por sua vez, perceberá que sua presença constante só alimenta o conflito. Em uma atitude madura, ele decidirá se afastar por um tempo, deixando claro que não quer ser o motivo da dor de ninguém. Antes de sair, o médico reforçará que continuará cuidando de Anabela, mas manterá a distância emocional de Stella, ao menos até que tudo se resolva. A despedida de Celso será silenciosa, mas carregada de significado. Stella sentirá um vazio imediato, entendendo que perdeu um apoio importante, mesmo sem nunca ter assumido um sentimento maior. Túlio observará a cena de longe, dividido entre o alívio e a insegurança. O arco se encerrará com Stella sozinha em casa, olhando a foto tirada por Anabela, agora guardada dentro de uma gaveta. A imagem simbolizará tudo o que foi escondido, mal interpretado e mal resolvido. Do outro lado da cidade, Túlio também estará sozinho, encarando o próprio reflexo, sem saber se conseguirá reconstruir a confiança quebrada. Ficará claro que, a partir dali, nada será como antes. O namoro de Stella e Túlio estará por um fio. Anabela terá aprendido que manipular sentimentos tem consequências, e Celso passará a ocupar um lugar ainda mais delicado nessa história, deixando o público em suspense sobre qual caminho cada um escolherá seguir daqui para frente. Sandra vai escancarar de vez sua face mais cruel nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor.
em uma sequência que promete revoltar o público e colocar a vilã no topo da lista de personagens mais odiadas da trama. Após finalmente concretizar a compra da fábrica de biscoitos, ela não apenas ampliará seu império financeiro, como também transformará o local em um território de medo, vingança e abuso de poder. E, no centro dessa maldade calculada, estará Policarpo, o inseparável amigo de Candinho. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Tudo começará quando Candinho, inconformado com a possibilidade de Zulma ficar com a guarda definitiva de Samir, tomará uma decisão extrema. Movido pelo desespero e pelo instinto de proteção, o protagonista desaparecerá da cidade ao lado do menino, seguindo para o Rio de Janeiro. A fuga será planejada às pressas, sem avisar ninguém, e deixará um rastro de preocupação entre os que ficam para trás. Candinho acreditará que, longe dali, poderá pensar com clareza e encontrar uma saída para não perder o garoto. Durante os dias em que permanecerá na capital carioca, Candinho tentará manter uma rotina simples com Samir, mas será constantemente atormentado por pressentimentos estranhos. Mesmo longe, ele sentirá que algo não está no lugar, como se tivesse deixado para trás mais do que apenas problemas judiciais. Em diversos momentos, o pensamento em Policarpo surgirá de forma insistente, causando um aperto no peito que ele não saberá explicar. Enquanto isso, de volta à cidade, Sandra enxergará na ausência de Candinho a oportunidade perfeita para agir. Usando sua falsa identidade de baronesa, ela finalizará a compra da fábrica de biscoitos, surpreendendo funcionários antigos e consolidando seu domínio absoluto sobre o local. A nova dona fará questão de deixar claro, desde o primeiro dia, que tudo ali passará a funcionar sob suas regras, duras, autoritárias e implacáveis. Uma das primeiras medidas de Sandra será promover uma verdadeira limpeza simbólica na hierarquia da fábrica. Araújo, que sempre manteve certa lealdade a Candinho, será humilhado publicamente ao ser rebaixado de cargo. Ele passará a responder diretamente a Olga, que retornará à fábrica em um novo posto, agora alinhada aos interesses da vilã. A mudança causará constrangimento, revolta silenciosa e um clima pesado entre os funcionários, que perceberão que tempos sombrios estão por vir. Mas nada deixará Sandra tão satisfeita quanto colocar as mãos em Policarpo. Oficialmente, ela assumirá a tutela do animal sob o pretexto de organizar a fábrica e evitar prejuízos. Na prática, porém, a vilã verá nisso a chance de se vingar de todas as vezes em que o burrinho atrapalhou seus planos, ajudou Candinho ou simplesmente esteve no caminho de suas armações. Sem qualquer piedade, Sandra mandará que Policarpo seja levado para uma área isolada da fábrica. O animal será trancado em uma jaula improvisada, fria e sem conforto, longe dos olhares curiosos dos funcionários. A vilã proibirá qualquer aproximação, alegando ordens superiores, e deixará claro que ninguém deve se envolver. Policarpo ficará sem os cuidados básicos, sem a atenção e o carinho aos quais sempre esteve acostumado. As cenas mostrarão o contraste cruel entre o passado e o presente do animal. Antes livre, companheiro e tratado como membro da família, agora Policarpo aparecerá abatido, inquieto e visivelmente sofrendo com o isolamento. Sandra, ao visitar a jaula, demonstrará prazer em ver o estado do burrinho, deixando transparecer sua perversidade em comentários frios e debochados. Mesmo distante, Candinho começará a sentir que algo muito errado aconteceu. Em meio à rotina no Rio de Janeiro, ele terá sonhos agitados com Policarpo, acordando sobressaltado e com o coração apertado. O protagonista comentará com Samir que sente saudade do amigo e que não consegue se livrar da sensação de que ele corre perigo. Esse pressentimento crescerá a cada dia, tornando-se impossível de ignorar. Determinando a não virar as costas para esse sentimento, Candinho começará a cogitar o retorno. Ele ainda estará dividido entre proteger Samir e atender ao chamado silencioso que parece vir de Policarpo. A angústia tomará conta do protagonista, que passará a questionar se fez a escolha certa ao fugir, deixando tantas coisas importantes para trás. Paralelamente, o clima na fábrica ficará cada vez mais pesado.
Funcionários cochicharão pelos corredores, desconfiados das atitudes de Sandra e assustados com seu comportamento autoritário. Alguns perceberão sinais do sofrimento de Policarpo, mas terão medo de intervir, receosos das consequências. A jaula escondida se tornará um símbolo do novo regime instaurado pela vilã. Sandra, por sua vez, seguirá consolidando seu poder, certa de que ninguém ousará enfrentá-la. Convicta de que Candinho está longe e sem condições, Candinho sentirá que o ar está diferente. Logo ao chegar, perceberá olhares desviados, silêncios estranhos e um clima de medo que nunca existiu antes. Pessoas que antes o recebiam com sorrisos, agora evitarão conversa, como se qualquer palavra pudesse trazer consequências. Esse comportamento apenas reforçará a sensação de que algo grave aconteceu durante sua ausência. Sem perder tempo, Candinho irá direto à fábrica de biscoitos. Ao se aproximar do prédio, estranhará as mudanças. Portões mais fechados, vigilância reforçada e uma movimentação fria, quase militar. O protagonista será informado de que a fábrica agora tem uma nova dona e ficará em choque ao descobrir que Sandra, sob a identidade de baronesa, assumiu o controle total do local. Dentro da fábrica, Candinho tentará falar com Araújo e perceberá o abatimento do funcionário. Visivelmente constrangido, ele evitará dar detalhes, mas deixará escapar que as ordens agora vêm de cima e que ninguém pode contrariar Sandra. Olga surgirá em seguida, ostentando autoridade e deixando claro que Candinho não tem mais qualquer poder ali. Enquanto caminha pelos corredores, Candinho sentirá o coração apertar ainda mais. Um barulho distante, quase um gemido abafado, chamará sua atenção. O protagonista seguirá o som, ignorando os olhares de reprovação, até chegar a uma área isolada da fábrica. Ao se aproximar, reconhecerá imediatamente o som que jamais esqueceria. É Policarpo. Ao encontrar a jaula, Candinho ficará paralisado. O choque será devastador ao ver o amigo preso, debilitado e longe da liberdade que sempre conheceu. Tomado pela revolta, ele tentará abrir a jaula, mas será impedido por funcionários que agirão por ordem direta de Sandra. O protagonista exigirá explicações, mas ouvirá apenas desculpas vagas e ameaças veladas. Sandra surgirá triunfante, observando a cena com frieza. Ela provocará Candinho, dizendo que agora tudo ali pertence a ela, inclusive Policarpo. A vilã deixará claro que o animal está sob sua tutela legal e que qualquer tentativa de retirá-lo será tratada como crime. Cada palavra será dita com prazer, como se aquela dor fosse sua maior vitória. Candinho, tomado pela emoção, prometerá não deixar aquilo assim. Mesmo impedido de agir naquele momento, ele sairá da fábrica decidido a lutar. O sofrimento de Policarpo se tornará o estopim para uma nova fase da trama, reacendendo no protagonista uma força que parecia adormecida. A notícia da crueldade de Sandra começará a se espalhar, causando indignação silenciosa entre alguns personagens. O clima de tensão aumentará, enquanto a vilã seguirá confiante, acreditando que finalmente colocou Candinho de joelhos. A vilã acreditará que finalmente venceu. A fábrica é sua, o inimigo está ausente e Policarpo está sob seu domínio. Mas o pressentimento de Candinho só aumentará. A cada novo dia, o protagonista se mostrará mais inquieto, até que a ideia de voltar deixará de ser apenas uma possibilidade e passará a soar como uma necessidade urgente. Ele começará a se preparar para retornar, decidido a entender o que está acontecendo e a enfrentar qualquer ameaça que esteja rondando aqueles que ama. Candinho deixará a fábrica com os olhos marejados, mas com a postura de quem tomou uma decisão sem volta. Do lado de fora, ele respirará fundo, como se estivesse tentando conter a dor para transformá-la em coragem. O sofrimento de Policarpo não será apenas um golpe emocional, mas um chamado definitivo para agir. Ainda abalado, Candinho procurará antigos aliados e começará a juntar peças que ficaram soltas durante sua ausência. Ele ligará os pontos entre a compra da fábrica, a falsa identidade de Sandra e a mudança brusca no comportamento de todos. Cada informação confirmará aquilo que ele já sente no fundo do coração. Sandra cruzou um limite que não tem retorno. Paralelamente, cenas mostrarão
Policarpo sozinho na jaula, reagindo ao reconhecer a presença recente do amigo. O animal demonstrará inquietação, como se sentisse que Candinho está por perto e não desistirá. Esse elo silencioso reforçará a urgência da situação e emocionará quem acompanha na trama. Sandra, por sua vez, acreditará ter vencido mais essa batalha, convicta de que a lei está ao seu lado e de que Candinho está enfraquecido. Ela seguirá exibindo poder e controle, sem perceber que sua crueldade começa a despertar resistência. Comentários atravessados, olhares de reprovação e pequenos gestos de solidariedade ao redor indicarão que o medo começa a dar lugar à indignação. Candinho encerrará essa etapa decidido a não fugir mais. Ele deixará claro para si mesmo que não permitirá que Policarpo continue sofrendo, nem que Sandra siga impune. A dor se transformará em propósito, e o protagonista dará o primeiro passo rumo a um confronto inevitável. Carmen, agora instalada de vez sob o teto de Zulma e cada vez mais envolvida nas armações do grupo, voltará a acessar seus dons místicos de maneira intensa e perturbadora. Não será uma leitura qualquer, nem aquelas frases vagas que deixam margem para dúvida. O que ela verá será direto, pesado e definitivo. Em meio a cartas viradas com mãos trêmulas, velas que insistem em apagar sozinhas e um silêncio que pesa no ambiente, Carmen sentirá um arrepio percorrer seu corpo. Algo está fora do eixo. Algo está prestes a acontecer. A primeira etapa da revelação surgirá quase como um sussurro do além. Carmen não citará nomes de imediato, mas deixará escapar que um homem marcado pela violência, pela ambição e por pactos sombrios não atravessará o próximo ciclo da lua. O aviso cairá como uma sombra lançada sobre a mesa. O tempo desse homem está acabando. A estrada se encurta. O destino já se movimenta. Mesmo sem mencionar Ernesto, a sensação será clara demais para ser ignorada. Carmen ficará visivelmente abalada, interromperá a leitura antes do fim e recolherá as cartas às pressas, como se temesse ver mais do que deveria. O clima pesará e Zulma perceberá que aquela não foi uma encenação para causar impacto. Algo verdadeiro foi tocado ali. Dias depois, a cigana voltará a ser assombrada pela mesma visão, agora ainda mais nítida. Sonhos fragmentados, imagens confusas, flashes de sangue, água escura e uma respiração que se apaga. O nome de Ernesto ecoará em sua mente como um aviso tardio. Não há mais como fingir que não viu. É então que Carmen decide procurar Zulma para uma conversa definitiva. Sem rodeios, sem metáforas excessivas, ela cravará a sentença. Ernesto não tem muito tempo de vida. A morte o ronda. O desfecho dele será trágico. Não haverá fuga, nem milagre, nem proteção que o salve dessa vez. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Zulma tentará manter a postura, mas o impacto será imediato. A vilã, acostumada a manipular tudo e todos, sentirá pela primeira vez que algo foge completamente de seu controle. Ela questionará, provocará, tentará arrancar detalhes. Carmen, porém, será firme. O que foi visto não pode ser desfeito, apenas aguardado. A partir daí, a tensão em torno de Ernesto crescerá de forma silenciosa, porém constante. O vilão, que sempre se gabou de ter o corpo fechado e de escapar ileso das situações mais improváveis, começará a ser observado sob outra perspectiva. Cada passo em falso, cada olhar atravessado, cada ameaça não cumprida ganhará outro peso. Ernesto seguirá agindo como se nada pudesse atingi-lo. Retornará disposto a cometer novas atrocidades. Confiante demais, audacioso demais. No entanto, o espectador perceberá pequenas rachaduras em sua armadura. Um instante de hesitação, um pressentimento estranho, um incômodo que ele não consegue explicar. A obsessão por Sandra continuará sendo um dos motores de suas decisões. Cego pela paixão, Ernesto ignorará alertas e se colocará em situações cada vez mais arriscadas. Enquanto isso, o comportamento de Sandra despertará suspeitas até entre os próprios aliados. Olga, atenta e venenosa,
Já deixará escapar que a loira pode estar tramando algo por trás do sorriso ensaiado. A desconfiança crescerá como um veneno lento. Ernesto, que sempre acreditou dominar o jogo, começará a ser cercado por sombras vindas de todos os lados. A premonição de Carmen passará a ecoar em silêncio, conectando peças que antes pareciam soltas demais para formar um quadro coerente. Zulma, por sua vez, ficará dividida entre o medo e a conveniência. A possível queda de Ernesto pode significar risco, mas também oportunidade. Ela observará cada movimento do comparsa com atenção redobrada, calculando cenários, antecipando consequências e se perguntando até que ponto vale insistir numa aliança fadada ao desastre. Carmen seguirá inquieta. Novas visões ameaçarão surgir e ela tentará se afastar das cartas, como se isso pudesse atrasar o inevitável. Mas o destino, uma vez anunciado, não gosta de ser ignorado. Pequenos sinais continuarão surgindo, reforçando que a contagem regressiva já começou. Enquanto isso, Ernesto caminhará sem saber que cada passo pode ser um passo final. O cerco invisível se fechará lentamente e o peso da premonição transformará cada cena em um aviso silencioso de que o pior ainda está por vir. A partir desse ponto, a premonição deixará de ser apenas um aviso isolado e passará a contaminar toda a engrenagem da trama. Ernesto começará a ser atravessado por uma sequência de acontecimentos estranhos, pequenos demais para chamar atenção de imediato, mas perturbadores o suficiente para quebrar sua autoconfiança. Um negócio que desanda sem explicação, um aliado que some, uma promessa que não se cumpre. Nada explode, nada é explícito. O perigo age em silêncio. Em uma noite abafada, Ernesto terá um sonho inquietante. Ele se verá caminhando por um terreno conhecido, mas completamente vazio. O chão parecerá ceder sob seus pés e uma sensação de sufocamento tomará conta do corpo. Ao acordar, o vilão tentará rir da própria inquietação, mas o suor frio e o coração acelerado denunciarão que algo o abalou de verdade. Pela primeira vez, ele não conseguirá afastar a ideia da morte com desprezo. Zulma perceberá a mudança. O olhar de Ernesto estará mais atento, mais desconfiado. Ele passará a testar as pessoas ao redor, fará perguntas fora de hora, exigirá garantias exageradas. A paranoia começará a se instalar, ainda que ele jamais admita. Zulma, experiente, entenderá que o medo é um inimigo mais perigoso do que qualquer rival declarado. Carmen voltará a sentir o peso da visão ao cruzar com Ernesto. Bastará um encontro rápido, um olhar mais demorado, para que ela tenha a confirmação que tanto teme. A aura dele estará diferente, opaca, como se o tempo ao redor estivesse encurtado. Ela se afastará às pressas, recusando qualquer novo contato direto, certa de que mexer mais nisso pode ter consequências imprevisíveis. Enquanto isso, Sandra seguirá agindo de forma ambígua. Em alguns momentos, parecerá apaixonada e cúmplice. Em outros, fria, distante e calculista. Ernesto, envolvido demais, não perceberá que a relação deixou de ser refúgio e passou a ser risco. Olga, sempre afiada, observará tudo à distância, soltando comentários venenosos que só aumentam a tensão e alimentam a desconfiança entre os vilões. A engrenagem começará a ranger quando Ernesto decidir agir por impulso, tentando provar, para os outros e para si mesmo, que continua no controle. Essa decisão o colocará diretamente na rota de pessoas e situações que ele deveria evitar. Cada escolha errada parecerá empurrá-lo mais fundo em um caminho sem retorno. Zulma fará cálculos silenciosos. A ideia da premonição ganhará contornos práticos. Proteger Ernesto pode significar afundar junto. Abandoná-lo pode ser a única forma de sobreviver. Ela não tomará nenhuma decisão explícita, mas seus gestos começarão a mudar, suas alianças ficarão mais flexíveis e suas palavras mais cuidadosas. Nos bastidores, Carmen sentirá que a segunda parte da visão ainda não se completou. Algo falta acontecer. Um detalhe, um gesto, uma traição, um erro fatal. Ela saberá que o destino já escolheu o ponto final dessa história. Resta apenas o momento exato em que ele será escrito. Ernesto seguirá em cena, cada vez mais cercado, cada vez mais sozinho,
acreditando que ainda pode virar o jogo. Mas a sensação será clara. O tempo deixou de ser aliado, e a sombra anunciada pela premonição já caminha ao lado dele, esperando apenas a oportunidade certa para se revelar. O destino parece brincar com Candinho mais uma vez, quando tudo indicava que o caipira finalmente teria um pouco de paz ao lado do filho. Uma nova reviravolta promete virar a história do avesso. Samir voltará a ser o centro de uma disputa intensa e dolorosa, marcada por decisões controversas, jogos de poder e atitudes extremas. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Após uma longa batalha judicial, Zuma conseguirá fazer valer a guarda que obteve na justiça. De forma fria e calculista, ela levará Samir para morar em sua casa, impondo regras rígidas e deixando claro que não pretende facilitar o contato do menino com o pai. A mudança cairá como uma bomba na vida de Candinho, que, apesar do baque, tentará manter a calma diante do filho. Em uma despedida carregada de emoção, o matuto prometerá que aquela separação será apenas temporária e que não descansará até trazer Samir de volta para seus braços. Nos primeiros dias longe do pai, Samir até tentará se adaptar, mas logo a saudade falará mais alto. O menino se fechará, perderá o brilho no olhar e começará a recusar comida, despertando preocupação em todos ao redor. O comportamento abatido chamará a atenção de Simba, que não pensará duas vezes antes de alertar Candinho sobre o estado do garoto. Ao saber que o filho está definhando emocionalmente, o caipira sentirá o coração apertar e concluirá que não pode mais esperar pela lentidão da justiça. É nesse ponto que Candinho tomará a decisão mais arriscada de sua vida: sequestrar o próprio filho para salvá-lo. Convicto de que está fazendo o certo, ele começará a arquitetar um plano ousado para tirar Samir da casa de Zuma, às escondidas, e fugir com o menino para o Rio de Janeiro. A ideia deixará Araújo em estado de alerta máximo. O advogado tentará fazê-lo enxergar as consequências legais de um ato tão extremo, lembrando que a atitude pode comprometer de vez qualquer chance futura de guarda. A tensão aumentará ainda mais quando Lourival decidir procurar Dita para alertá-la sobre o perigo que Candinho estará correndo. Dita, dividida entre a razão e o coração, ficará angustiada ao perceber que o homem que ama está disposto a tudo para proteger o filho, mesmo que isso signifique se tornar um fora da lei. Ainda assim, nenhuma súplica será suficiente para fazê-lo desistir. Ignorando todos os avisos, Candinho colocará o plano em prática. Em uma noite tensa, marcada por passos cautelosos e olhares atentos, ele conseguirá resgatar Samir, levando o menino para longe da casa de Zuma sem ser visto. O reencontro entre pai e filho será carregado de emoção, mas também de presságios sombrios, pois o gesto impulsivo poderá desencadear consequências imprevisíveis. Enquanto isso, nas sombras, Sandra começará a observar cada movimento. Atenta à fragilidade da situação, ela enxergará na disputa pela guarda de Samir uma nova oportunidade para avançar seus próprios interesses. A vilã perceberá que o caos instaurado pode ser a brecha perfeita para entrar no jogo, tornando o futuro do menino ainda mais incerto. Com Candinho agora em rota de colisão com a justiça, Zuma disposta a ir até o fim e Sandra de olho na guarda, o destino de Samir ficará por um fio. A fuga, no entanto, estará longe de ser tranquila. Ainda na estrada, Candinho perceberá que está sendo seguido, o que aumentará sua tensão e o fará mudar de rota várias vezes. O medo de colocar Samir em perigo entrará em choque com a certeza de que deixá-lo para trás seria ainda pior. O caipira passará a noite em claro, escondido em um lugar improvisado, tentando acalmar o menino e prometendo que tudo aquilo é para o bem dele. Samir, mesmo confuso, se agarrará ao pai, sentindo-se finalmente protegido depois de dias de tristeza e silêncio. Enquanto isso, a casa de Zuma entrará em alvoroço ao perceber a ausência do garoto. A vilã surtará ao se dar conta de que perdeu o controle da situação e não pensará duas vezes antes de acionar seus contatos e pressionar a polícia. Ela se colocará no papel de vítima, alegando que o menino foi retirado de forma ilegal e que está em risco.
A movimentação chamará a atenção de figuras influentes, que começarão a tratar o caso como prioridade, transformando a fuga de Candinho em uma verdadeira caçada. Araújo, ao saber do resgate, ficará dividido entre a lealdade ao patrão e o dever profissional. Ele correrá contra o tempo para tentar minimizar os danos, buscando brechas jurídicas que possam justificar a atitude desesperada do pai. No entanto, cada nova informação que chega só complica mais o cenário, deixando claro que Candinho ultrapassou um limite perigoso. Dita, tomada pela angústia, tentará manter a calma, mas sentirá que algo muito maior está se formando. Ela temerá que o gesto impulsivo de Candinho seja usado contra ele de maneira definitiva, colocando em risco não apenas a guarda de Samir, mas a liberdade do próprio caipira. Mesmo assim, no fundo, ela compreenderá que tudo foi motivado por amor. Paralelamente, Sandra seguirá observando à distância, calculando cada passo. A vilã começará a espalhar comentários estratégicos, insinuando que Candinho não tem condições de criar o menino e que a instabilidade emocional dele é prova disso. Seu objetivo será claro: enfraquecer a imagem do pai e se posicionar como uma alternativa segura aos olhos da justiça. A situação atingirá um ponto crítico quando a fuga de Candinho passar a ser tratada oficialmente como um crime grave. A polícia apertará o cerco e o nome do caipira circulará entre delegacias, fóruns e gabinetes influentes. A cada nova denúncia apresentada por Zuma, o cerco jurídico se tornará mais sufocante, deixando claro que o tempo está jogando contra ele. Mesmo assim, Candinho se recusará a recuar. Para ele, perder Samir novamente seria uma derrota irreparável. Samir, por sua vez, começará a demonstrar sinais de melhora longe da casa de Zuma. O menino voltará a comer, sorrir e a dormir melhor, o que reforçará ainda mais a convicção do pai de que tomou a decisão certa. Esses pequenos gestos darão forças a Candinho para seguir em frente, mesmo sabendo que está cada vez mais encurralado. O amor entre pai e filho ficará evidente, contrastando com a frieza da disputa que se desenrola nos bastidores. Dita tentará agir com cautela e inteligência. Ela buscará aliados improváveis e começará a juntar provas que possam desmontar a imagem de Zuma como guardiã exemplar. Indícios do comportamento controlador da vilã e do sofrimento emocional de Samir virão à tona, abrindo uma nova frente de batalha que poderá mudar os rumos da história. Ainda assim, nada será simples, e cada passo precisará ser calculado com extremo cuidado. Enquanto isso, Sandra intensificará seus movimentos, percebendo que o conflito chegou ao momento ideal para uma virada. Ela se aproximará de pessoas estratégicas, deixando no ar que a guarda de Samir pode ser negociada como uma moeda de poder. Suas intenções obscuras começarão a se revelar, elevando ainda mais o clima de perigo ao redor do menino. Nos momentos finais dessa fase da trama, Candinho perceberá que não está apenas lutando contra Zuma ou a justiça, mas contra um sistema inteiro disposto a separar pai e filho. Determinado, ele fará uma promessa silenciosa a Samir, jurando que ninguém mais decidirá o destino do garoto sem lutar até o último limite.